Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Jovens Bíblicos. Hoje nós analisaremos mais um texto e responderemos à pergunta: Jesus, ele apareceu no Antigo Testamento? Será que Jesus ele só apareceu no Novo Testamento, no momento em que ele encarnou, que ele veio aqui na Terra, ou antes ele já tinha vindo aqui outras vezes em uma forma angelical? É a pergunta que nós responderemos hoje. Desde já peço para você se inscrever no nosso canal para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus, a divulgar a teologia, a divulgar o evangelho e muitas vezes também a psicologia. Quero ler aqui com você, começar pelo versículo 22, é o texto de Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Que diz assim: Naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou as suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos e passou o vale de Jaboque. Aqui nós vemos a figura de Jacó. Jacó ele foi um dos patriarcas de Israel, ele era filho de Isaque e irmão de Esaú. Ainda jovem, Jacó ele trapaceia o seu irmão Esaú, rouba a bênção dele e foge. Jacó foi um homem que passou por muitas dificuldades na sua vida, algumas causadas por ele mesmo e outras que a vida trouxe para ele. Porém, ele era um homem perseverante, ele sai da sua terra em prol de um objetivo, em prol de fugir, em prol de escapar daquela situação ruim. Depois ele vai conhecer a sua esposa, vai se apaixonar por ela, mas não vai poder ter ela. Vai trabalhar 7 anos para ter ela, mas o seu sogro Labão vai dar a irmã no lugar dela. Ele vai ter que trabalhar mais 7 anos para poder ter ela. Porém, ele perseverou. Ele foi rumo ao seu objetivo. Ele era um homem de perseverança. Jacó nos traz esta boa lição, essa lição da perseverança. Lembrando que naquela época era permitido, tolerado por Deus, o homem ter duas esposas. Hoje em dia, no Novo Testamento, a partir do Novo Testamento, a partir da vinda de Cristo, não é mais permitido que o homem de Deus tenha duas esposas. Assim, Jacó era este homem de uma personalidade ímpar, um homem que cometeu os seus erros, porém um homem muito perseverante, um homem que lutava por aquilo que ele queria. Ele não desistia dos projetos que Deus colocava no coração dele. Versículo 23. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Durante a sua vida, Jacó acumulou bens. Apesar das dificuldades que ele passou, ele conseguiu acumular bens, ele constituiu uma família. Através da perseverança, ele conquistou muitas coisas. Versículo 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o romper do dia, ou seja, até o amanhecer. Jacó ficou lutando com aquele homem. Aqui vem a pergunta: quem era este homem? Existem duas interpretações para esta passagem. Existem aqueles que dizem que era um anjo, este homem pela qual Jacó lutou, era um anjo em forma humana. Lembrando que anjos são informes, eles aparecem de diversas maneiras. Aqui, segundo essa interpretação, teria aparecido na forma de um ser humano. E existem aqueles que defendem que era aqui uma aparição do próprio Cristo, tendo em vista que é falado que Jacó se encontrou com Deus. Dessa forma, muitos veem aqui a chamada pré-encarnação, Jesus se manifestando antes da sua vinda no Novo Testamento. Lembrando que Jesus era o quê? Jesus, ele era e é Deus, e ele possui uma dupla natureza, uma natureza humana e a natureza divina. A natureza humana, ela não existia ainda, ela só vai existir a partir do Novo Testamento. Porém, existem pessoas que dizem aqui a manifestação da natureza divina de Jesus. Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. É a doutrina da união hipostática, é a doutrina
da divindade de Cristo e da dupla natureza. É muito importante que você tenha isso em mente, é uma das principais doutrinas do cristianismo. E aqui muitos dizem que Jesus está já se manifestando no Antigo Testamento. Não tem como a gente chegar a uma conclusão com relação a isso, porque o texto ele não deixa claro, mas é possível que fosse, existe uma possibilidade que fosse, mas como eu disse, o texto ele também é possível, existem pessoas que também interpretam como sendo a manifestação de um anjo. É algo que nós temos que ter em mente na teologia, que nem sempre nós precisamos tomar posição. Tem muitas situações que nós podemos ficar em uma posição de neutralidade. Nem sempre a gente precisa tomar posição. Por exemplo, a origem das coisas. Existe a teoria evolucionista ateísta, existe o evolucionismo teísta, que aceita a evolução, mas coloca Deus guiando tudo, e existe o criacionismo da Terra Antiga, que coloca que Deus criou todas as coisas, porém em um período bem maior, e não apenas em 10 mil anos ou 6 mil anos. Eu fico ali, e tem a teoria da Terra jovem, que coloca que a Terra teria entre 6 e 10 mil anos, Deus criando todas as coisas durante mais ou menos este período. Eu fico ali entre a teoria do criacionismo da Terra Antiga e o evolucionismo teísta, que foi muito bem defendido pelo Francis Collins, e eu não me preocupo em escolher uma dessas duas. Eu acredito que essas duas são mais plausíveis para mim. Isso não tem problema nenhum. Nem tudo na teologia, na fé cristã, a gente precisa tomar posição. Claro que tem questões que são mais importantes, mais fundamentais, e a gente precisa tomar uma decisão. Por exemplo, por Cristo. Nós temos que tomar uma decisão real e verdadeira por Cristo. Porém, existem outros assuntos que são assuntos secundários que a gente pode ficar ali numa posição de neutralidade. Aqui é um caso que a Bíblia não deixa claro. Então é possível que fosse realmente já Cristo se manifestando, mas também é possível que fosse um anjo em forma de ser humano. Este é o posicionamento com relação a esta pergunta, se era Cristo ou não. É possível que fosse, embora não se possa ter certeza. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Jacó era um homem tão valente, Jacó era um homem tão perseverante, que ele lutou até mesmo com Deus, como está no texto. Seja Deus através de um anjo, fosse o próprio Cristo, Jacó ele perseverou, ele lutou com aquele anjo, não deixou que o anjo fosse embora, porque ele queria receber a bênção de Deus, tão perseverante que era aquele homem. E eles entraram em conflito, eles lutaram a noite toda. E por que Jacó fez aquilo? Porque o anjo não derrotou Jacó. O anjo poderia com facilidade, até mesmo se fosse Cristo, derrotar Jacó com facilidade. Podia com facilidade derrotar ele. Mas por que ele não fez isso? Ele não fez isso porque ele queria que o próprio Jacó se rendesse, reconhecesse a sua condição de fraqueza diante da grandiosidade de Deus. Mas pela perseverança Jacó não fez isso, ele teve que tocar na conjuntura da coxa para que Jacó desistisse, para quebrar a resistência de Jacó. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Israel significa o homem que lutou com Deus, homem perseverante, entre outros sentidos, a palavra Israel. Então Jacó passou de Jacó para Israel, o nome dele foi alterado devido à sua perseverança, devido à sua luta com Deus. Quantas vezes nós, por qualquer coisa, nós não desistimos, por qualquer bobagem, nós deixamos de perseverar. Nós vemos aqui nesta história de Jacó a importância da gente manter uma postura firme, uma postura convicta e de nós lutarmos pelos objetivos que Deus pôs em nossos corações, que estiveram, obviamente, de acordo com a vontade dele. 29. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te, o teu nome. Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Ele não quis falar o nome.
Isso pode ter acontecido por várias e várias razões, mas o que importa aqui é que ele não quis relatar o nome e abençoou Jacó, deu a resposta que Jacó tanto almejava, que Jacó tanto queria. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, a minha vida foi poupada. Peniel significa face de Deus, o significado dessa palavra, porque ali Jacó teve um encontro com Deus, uma experiência com Deus. São as experiências que fazem nós mudarmos, até mesmo quando nós estudamos a psicologia da religião. Nos próximos vídeos eu vou trazer mais conteúdo sobre psicologia. Nós vemos que são as experiências que mudam a nossa visão, que mudam o nosso modo de agir, são as experiências que nós passamos. É a partir da experiência que há a conversão, que há a transformação. Experiências essas, muitas vezes, que podem ser traumáticas, podem ser difíceis, mas que fazem com que nós andemos pelo caminho certo, pelo caminho que Deus quer. E aqui, Jacó, ele tem esse encontro com Deus, ele tem essa experiência com Deus que causou nele certa transformação, certa mudança. Saía o sol quando ele transpôs Peniel e manquejava de uma coxa. Jacó ele ficou machucado devido à luta que ele teve com Deus naquele dia. E Jacó ele era perseverante, até mesmo Deus ele enfrentou para que encontrasse a resposta. Isso não quer dizer que você deva murmurar, que você deva se opor à soberana vontade de Deus. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas o que a Bíblia está ensinando é realmente a perseverança, é realmente a pessoa se manter dentro do propósito de Deus, independente do que vier a acontecer. 32. Por isso os filhos de Israel até hoje não comem o nervo do quadril que está sobre a juntura da coxa, porque o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Os israelitas, eles por muito tempo não comeram carne da conjuntura da coxa dos animais. Era um costume dos israelitas. Por isso que muitas coisas no Novo Testamento nós não precisamos mais seguir, porque eram apenas questões culturais que não são mais necessárias nós seguimos hoje. O que do Antigo nós seguimos na atualidade no Novo Testamento? Aquilo que é confirmado pelo Novo Testamento. Aquilo que está no Antigo, que é confirmado com o Novo Testamento, que está de acordo com a essência do Novo Testamento, nós seguimos. Aquilo que não é algo para a história, algo para a interpretação, mas não se aplica mais nos dias atuais. Nós temos que tomar cuidado com isso no momento que nós formos interpretar a Bíblia. Nós cristãos, nós seguimos o Novo Testamento. E só o que está no Antigo Testamento, que está de acordo com o Novo, que nós seguimos. Aquilo que não está, nós não seguimos. Espero que você tenha gostado aqui do nosso vídeo, tenha entendido tudo. Um abraço para você e até a próxima!